De volta, Ranieri, é o nosso repórter Seridó. Neste bloco, nós vamos conversar agora com o Dr. Herbert, sempre na sexta-feira, está presente aqui ao nosso programa, tirando dúvidas e deixando você, telespectador, telespectadora, bem orientada em relação a vários aspectos da aposentadoria. E hoje não será diferente, um tema que a gente vai conversar com o doutor, né? Primeiro, desejá-lo boas-vindas e boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao nosso repórter Seridó. Boa noite, meu amigo Cleto, e a toda a sua grande audiência. A satisfação estar aqui mais uma vez e tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas que são muito importantes para o dia a dia, né? Que as pessoas muitas vezes não têm essa orientação no dia a dia delas, né? A gente está trazendo coisas que não são ditas, né? E hoje vamos fazer mais uma. E às vezes é comum até a gente ouvir, né? De ouvir dizer, ou do achismo de que não, você não precisa fazer uma contribuição porque você está dando dinheiro para o governo e de qualquer forma você vai se aposentar. Eu mesmo já ouvi muito essa situação. Isso é mito? É verdade, doutor? Vamos lá. É interessante. As pessoas têm que entender uma coisa de uma vez por todas. Aquelas pessoas que não pagam INSS nunca vão se aposentar. Não existe aposentadoria só porque você chegou na idade. Isso Quer dizer, essa não historinha de 65 anos, 70 anos não existe. Não existe. A pessoa que não paga INSS não se aposenta. Aí você pode dizer o seguinte... Mas aí, peraí, se a pessoa não paga INSS, não se aposenta, aí eu vim despertar para essa curiosidade aos 50 anos de idade, por exemplo. Vale a pena aos 50, 55, 60 anos pagar essa contribuição? Vale sim, sempre vale a pena, seja qual for a idade. Porque assim, a pessoa tem 58 anos de idade, ela diz, eu vou pagar o INSS, eu vou me aposentar com 80, com 90, com 70. Bom, isso pode ser em parte verdade, porque é o seguinte, para você aposentar por idade, você tem que ter 15 anos de contribuição. Então, uma pessoa com 58 anos, ela vai jogar a aposentadoria dela por idade muito para cima. Só que as pessoas se esquecem de um detalhe. Existe a aposentadoria por invalidez. Então, uma pessoa com 59 anos, por exemplo, ela pode começar a pagar o INSS? Deve. Elas são orientadas a não fazer isso, a não pagar, porque elas dizem, não, você vai jogar sua aposentadoria muito para cima. Isso não existe. Então, na verdade, mesmo você tendo uma idade avançada, compensa. Porque a maioria das pessoas com 60 anos tem seus problemas de saúde, né? Problemas de coluna, fibromialgia, depressão, hérnia de disco e tantas outras coisas. Então, essas pessoas pagando um ano de contribuição, elas já passam a ter direito na aposentadoria por invalidez. Então, mesmo aquelas que estão com a idade avançada, compensa. E aí a gente vê muitas pessoas que recebem pensão por morte, né? Elas achando, não contribuem, porque elas acham que quando chegar na idade vão ficar com as duas. Não fica. Elas têm que estar pagando também. Entendi, mas aí só para esclarecer outra dúvida. Uma das partes faleceu. Essa parte que faleceu, ela é aposentada. Certo. Essa aposentadoria vai ficar para o cônjuge. Isso. Certo? Se não tiver contribuindo, a outra parte não tiver contribuindo, não perde essa aposentadoria. Não perde a pensão. Essa pensão, aliás. E não se aposenta. Agora, ela não vai ter a aposentadoria dela por idade, porque ela não está contribuindo. E se tiver contribuindo, vai ter e ainda fica com a pensão? Sim. É outro mito que as pessoas acham que não pode haver duas aposentadorias. Uma pessoa não pode ter duas aposentadorias ou mais de uma numa casa. Sim. Isso não existe. As regras de pensão, houve alguma alteração com referência ao valor, devido aos dependentes, que é rateado uma parte, devido à questão de quem recebe mais de um salário, que é uma outra questão. Realmente, houve uma mudança com a reforma da Previdência, mas o fato de você receber a sua pensão não lhe impede de fazer outras contribuições, inclusive em regimes de previdências diferentes. Você pode optar por fazer um outro regime de previdência, uma previdência privada, por exemplo, inclusive que hoje é até mais aconselhável a pessoa partir para uma previdência privada. Hoje em dia, muita gente está orientando nesse sentido. E só voltando aqui a uma questão que eu falei, né? Muitas pessoas acham que é só chegar na idade que se aposenta. Não existe gente aposentada sem contribuição. Você pode dizer o seguinte, mas eu conheço fulano que se aposentou sem pagar nada. Não é aposentadoria. É um amparo assistencial. É um benefício assistencial. Não é aposentadoria. Você pode ir atrás que essas pessoas não têm 13º. Ou seja... Esse tipo de benefício ele pode ser cortado a qualquer momento. Por não ser aposentadoria, basta a renda da casa aumentar, ou a pessoa for pega trabalhando ou melhorar de saúde, perde. Então, assim, por isso que a contribuição é praxe. Mesmo as pessoas idosas que têm uma idade um pouco mais elevada, elas podem e devem contribuir. Nunca é tarde.
As pessoas elas não querem fazer isso por achar que nunca vão se aposentar, que vai dar dinheiro para o governo. Isso não é verdade. Por isso que a gente chama o quê? De contribuição obrigatória. Né? Todos nós devemos fazer esse esforço. Se a gente quiser direitos, né, para o futuro, principalmente daqui para frente, a gente vai ter que dar, infelizmente, como o popular diz, dinheiro para o governo. Esse cálculo deve ser um... Eu não sei bem como se faz esse cálculo, mas, por exemplo, um determinado trabalhador, ele trabalhou 10 anos ganhando 3 salários mínimos, um exemplo aqui. Né? Depois ele perdeu esse emprego, abriu um CNPJ, um MEI, e contribui com aquele mensalmente que vai dar direito a um salário mínimo. Há um cálculo, há uma média desses 3 salários que ele ganhava, e ele contribuindo, faltando 10 ou 15 anos ali, contribuindo só com um salário mínimo. Como é que é feito isso? Ele vai se aposentar só com um salário mínimo ou existe uma média em cima disso? A regra é assim, quem contribuiu pouco, ficar com pouco. Né? Então, se a pessoa que pagou só 15 anos de INSS, ela realmente vai ter uma aposentadoria lá embaixo. Já aquelas pessoas que contribuíram mais, elas vão ter um cálculo geral em cima de todas as contribuições. Hoje, a maioria, você pega 60% do salário, aplica 2% para cada ano de contribuição, né, além dali, e aí você faz aquele média geral, e aí você sabe a sua RMI. O que é RMI? A relação mensal, a relação de contribuições, a relação do valor do benefício. Então você vai saber o valor do benefício que é RMI, calculando esse média geral. Geralmente, quem contribuiu com salário e mescla com mais de um salário, realmente a maioria tem um valor muito baixo, porque você pega essa média, e não é só as últimas contribuições, né? E aplica para calcular o seu benefício. É por isso que muita gente está recebendo um salário mínimo, porque quando a gente faz a média de cálculos, ela geralmente cai tanto que vai para um salário mínimo. Além de que as aposentadorias, com o tempo, com os anos, elas vão caindo, porque elas não acompanham a inflação e nem a questão do aumento do salário mínimo em si. Então você pega esses 2 índices aí, o salário mínimo e a inflação, eles têm um valor maior do que o aumento da aposentadoria. É por isso que, infelizmente, no Brasil, a gente vai ser o país dos iguais, todo mundo ganhando salário mínimo. Né? Mas aí vem uma outra dúvida. Por exemplo, aí eu falei em valores de contribuição. 3 salários mínimos contribuiu em determinado tempo e em determinado tempo 1. Me diga uma coisa. Aí vem uma outra pergunta. E aí o telespectador com certeza perguntou em casa. Mas aí eu contribuí 15 anos. Certo, tudo bem, é o mínimo. Contribuiu 25. A aposentadoria de quem contribuiu 15 e 25 é o mesmo valor? Não. Se for um salário, mas a pessoa que contribuiu 25, ela geralmente vai mesclar valores altos e baixos, né? A não ser que ela contribuiu 25 só com salário mínimo. Só com salário mínimo, mas vida inteira com salário mínimo. Mas essa média, você pega uma média, geralmente quem contribuiu com muito mais tempo do que mais de um salário mínimo, vai ter um pouquinho mais, né? Então, assim, uma pessoa que contribuiu com R$5.000 durante 20 anos, e ela, os últimos 5, contribuiu com um salário só, ela vai ter uma queda, porque isso é uma média, né? Você vai pegar uma média. Mas ela vai pegar um bom tempo com aquele valor maior. Exatamente. Por ela ter passado mais tempo contribuindo com valor alto, ela vai ter um valor alto também. Além de que existem outras situações excepcionais. Por exemplo, apesar de hoje não existir mais a questão da aposentadoria especial, para as pessoas que trabalharam com questão de insalubridade, questão com periculosidade, hoje essa aposentadoria ela teve um baque muito grande com a reforma. Mas até 2019, dá para você fazer uma conversão. E isso aumenta muito o salário das pessoas. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou muito tempo numa coisa insalubre, por exemplo, ela, quando vai se aposentar, se não for reconhecido de cara essa insalubridade, ela pode entrar com um processo de conversão e ela muitas vezes acha que o salário dela vai ficar aqui e vai ficar aqui. Porque essa conversão não só vai aumentar o tempo de contribuição dela, vai aumentar os anos, como também vai aumentar o salário. Claro, para isso você precisa ter a orientação de um advogado ou advogada da sua preferência, para que você realmente tenha toda a clareza, tudo que você precisa saber. Agora, não vá nessa de aconselhamento que não seja um especialista no assunto. Procure um advogado ou advogada de sua confiança para você tirar todas as dúvidas. Doutor, para a gente encerrar aqui nossa participação hoje dentro do Repórter Servidor, me responda, por gentileza, um exemplo. Há um casal aqui, certo? O casal
ele não tem uma, ele não está, como diz no outro, não está no preto e no branco casado, né? Eles estão juntos, eles têm uma convivência há 10, 12 anos, talvez até filhos. O parceiro ou a parceira ficou sem aposentadoria, certo? O parceiro que faleceu é aposentado. Como comprovar essa união para que a pessoa tenha um benefício, né, daqueles valores que era percebido pelo então ente querido? A questão da comprovação da união estável, né? Para a questão de fins de pensão por morte, por exemplo. Hoje, para as pessoas mais jovens, está um pouco mais fácil porque elas podem usar as redes sociais, por exemplo. É a maior prova hoje que a pessoa pode comprovar a sua união estável, né? Inclusive, o WhatsApp hoje facilitou bastante isso, o Instagram, o Facebook, tudo isso hoje é fácil você provar a união estável de duas pessoas. A justiça concede essa questão dessa prova. Dessa prova, que hoje é uma prova excepcional. Agora, já aqueles casos mais antigos, o pessoal mais idoso, né, eles têm mais essa dificuldade, porque na época não existia tanto. Né? Fotos, mas até fotos a gente tem encontrado dificuldade das pessoas ter, né? Principalmente a foto junta, assim, é um pouco complicado. Mas existem outras formas, né? Conta bancária junta, a questão dos documentos do endereço, mesmo testemunha é uma das provas, né? As pessoas não devem se confiar só em testemunha, não. Isso é muito perigoso. De repente você chega numa ação onde você tem pouca prova e quer se confiar nas testemunhas, às vezes a testemunha, ela se enrola, ela fica nervosa. Então é importante que as pessoas se confiem em documento, né? Procurem documentos que... Outra questão, plano funerário, né? Você pode usar esse documento como prova, fichas de saúde, de matrícula, tudo isso é prova de união estável. Para o pessoal que usa a rede social, já não precisa tanto essas provas aí. Então tá bom. Aqui foi mais uma conversa, mais um bate-papo com o advogado, Dr. Herbert Castro, que está aqui toda sexta-feira em Currais Novos, ele que atende em várias cidades do Seridó e vem, né, exatamente aqui no nosso programa para esclarecer vários assuntos para você, amigo e amiga. Então, doutor, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui no Repórter Seridó. Eu que agradeço e até a próxima aí para a gente tirar o máximo de dúvidas possível.